Contexto Rio Claro, que é um programa da Rede Cidade Livre. Sejam todos bem-vindos. Tá bom, tá. Sejam todos bem-vindos. Começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que é um programa da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária, que neste ano está comemorando 24 anos de existência e inaugurando novos equipamentos, novos estúdios. E para esse primeiro Contexto Rio Claro da nova fase, eu estou recebendo aqui um amigo de 30 anos, né? Seja bem-vindo, né? Que atualmente ocupa o cargo de secretário de governo na Prefeitura Municipal de Rio Claro, o meu amigo Tu Reginato. Seja bem-vindo, Tu. Obrigado pelo convite, João. É uma honra voltar aqui novamente. Eu já tive diversas vezes aqui nos tempos passados. Parabenizar toda a diretoria, você, da TV Cidade Livre. E estou à disposição aí para esse bate-papo. Como você disse, uma amizade longa, muitas vezes em lados opostos, mas sempre com muito respeito. Eu acho que sempre do lado oposto. Mas sempre com muito respeito e essa amizade, tenho certeza que vai permanecer até os finais dos tempos aí. Pois é, a gente tem de um tempo, né, Tu, que a política se fazia com pelo menos boa educação e civilidade. Ô, Tu, você sabe que aqui o entrevistador primeiro tem lado, sempre teve, né? E ele pergunta. Pode perguntar. Você responde se você quiser, se você puder, e se não for te causar problema também, porque, né? Então, Tu, é o seguinte, você tem 30 anos de vida pública, pelo menos, né? E atualmente você ocupa aquele que, se não é o cargo mais importante da prefeitura, é um dos mais importantes, que é a Secretaria de Governo. E daí, Tu, tem uma oposição ferrenha ao Gustavo hoje na Câmara, etc. coisa e tal. As redes sociais o tempo inteiro batem nele. E, assim, eu vou fazer uma pergunta direta para você. O Gustavo perdeu a mão? Não, pelo contrário. Eu acho que o Gustavo é um cidadão preparado, teve uma carreira, inclusive técnica, jurídica, aí em outras cidades, aprendeu bastante. E eu vou provar em números que ele não perdeu a mão. Podemos falar de educação, de saúde, porque a gente fala, a educação inaugurou 8 escolas, João, além de FATEC e além do Instituto Federal, com apoio do governo federal, apoio do governo estadual, mas que os governos passados não conseguiram descerrar a placa. Nós vamos chegar nesse ponto aí, porque é uma coisa que está entalada em mim também, você sabe disso. Então, tem muita coisa que está sendo feita, talvez a população, eu acho que está entendendo todo o processo. Por que está entendendo? Acabou de reeleger ele há 1 ano e meio atrás, com mais que o dobro da votação na primeira eleição. Então, eu acho que o Gustavo, ele sabe o que está fazendo, é preparado, o planejamento dele está realmente correndo dentro daquilo que foi planejado. E nós vamos debater aqui, isso que é gostoso, mostrar os números, né, principalmente que... Agora, a gente fica um pouco na bolha, né, que a gente fala hoje, rede social, alguns pensam que é terra de ninguém, mas não é. Então, se a gente ficar focado só em rede social, realmente a gente não caminha. Mas na população, nos bairros principalmente, as coisas estão mudando. E a gente vai poder bater um papo aqui a respeito disso. Pois é, Tu, não é só nas redes sociais, né? Há muito tempo não existia uma oposição, eu acho que desde o governo do Cláudio não existia uma oposição na Câmara Municipal, como aqui hoje o Gustavo está enfrentando, né? E tem uma coisa no Gustavo que eu acho muito interessante. Ele brigou com o criador e brigou com a criatura, né? Certo? Ele brigou com o Duque, que foi o criador dele, o criador, maneira de dizer, sim, né? Sim. De certa forma, o padrinho político, e depois brigou com o vice dele, que era o Guedes. E, de repente, ele pega a adversária dele e bota de vice. Política é assim mesmo? Ô, João, é o seguinte, esses dias eu estava debatendo em rede social, quando dá tempo, eu gosto até de ver os contrapontos aí. Eu escuto falar muito, né? Pessoal do próprio Rogério Guedes. Não, que o Gustavo ganhou a eleição por causa do Rogério. E hoje eu escuto que ganhou por causa da Maria. Eu estava com a Maria. Nós perdemos a eleição quando foi no confronto. E assim como o Rogério perdeu também. Então, vamos lá. Existe todo um planejamento, uma cidade de eu vi ontem 160 mil eleitores aproximadamente, 150, 160 mil eleitores, e tem que fazer um planejamento, inclusive político dos partidos,
ele tem esse dom de fazer, tanto que fez 6 vereadores, que foi a maior cidade. Então, mais ou menos assim, ele faz a maioria na Câmara, ele passou os primeiros 4 anos com maioria na Câmara, tomando porrada toda terça-feira dos vereadores que apoiam ele, inclusive. Então, mas os projetos passaram? Todos passaram? Pois é. Então, precisa ver aí essa balança. Essa habilidade... Por exemplo, o governo passado tentou passar empréstimo, não conseguiu, reforma administrativa não conseguiu, o problema dos terrenos aí de algumas vendas também não conseguiu, e ele conseguiu passar tudo. Então, isso é habilidade política também, de fazer. Agora, às vezes, alguns vereadores passam um pouco do tom e no futuro nós vamos ver quem estava certo e quem estava errado, né? Nada como um dia atrás do outro. Já que você falou de tudo isso e da parte financeira, diz que está meio periclitante mesmo a história. Você mesmo confirmou para mim, né, antes de a gente começar, que tem uma certa defasagem no pagamento dos fornecedores, etc. E tal. Você me deu uma boa notícia de que, pelo menos o IPRC, que você sabe que sempre foi uma preocupação minha, ele parcelou e está dando um jeito de pagar, enfim. E... aonde que está o grande gargalo? O problema é o seguinte... E só completar, tem uma coisa que já está rodando na cidade, que se ele não tomar cuidado vai pegar. Porque, assim, do mesmo jeito que pegou um ciborgue no Lincoln, disse que ele fez 3, né? Vamos lá, João. Governo federal e governo estadual, na verdade, não é desculpa. A situação mundial é um problema. O porquê? A guerra do Golfo encareceu petróleo. Hoje, os valores antes a guerra da Ucrânia, né? Tem que lembrar, Ucrânia, porque do Golfo é agora. É uma guerra atrás da outra, infelizmente, por causa dos Estados Unidos. Essa que é a realidade. E tudo encareceu. O preço do asfalto, que se fazia há 6, 7 anos atrás, quando no primeiro mandato, hoje não é mais o mesmo preço. As arrecadações... deu algum problema. O governo federal e o governo estadual não repassa mais do que repassava. E tudo isso você faz um planejamento. E aí não chega aquilo que você estava planejando, vai dar problema. Só que Araraquara está atrasando pagamento. Rio Claro não atrasou nenhum dia pagamento. Os acordos coletivos, todos que Rio Claro fez aí com os sindicatos, que são meus parceiros, não estou mais lá já faz uma década, mas o pessoal está lá. Todos os acordos coletivos foram realizados sem grande estardalhaço e acima da inflação. Esse ano, por exemplo, Rio Claro acho que deu 5%. Eu vi Piracicaba, teve greve, fechou com 3,8%. Araras teve greve, estão ainda pagando os dias parados, não chegou a 5%. O valor da cesta alimentação, que foi implantado lá atrás, hoje passou de R$1.000. Então, as coisas estão avançando. Agora, as dificuldades existem, lógico que existem. Como eu falo, vem problema de guerra. Pegamos no primeiro mandato problema da Covid, final da Covid. Aí, tudo isso cai a arrecadação. Um buracão, aí, vamos falar a verdade, um buracão que o Juninho deixou. Né? Também. No caso do IPRC, ele está pagando, foi feito um acordo. Esse acordo, segundo o próprio presidente do IPRC, professor Lineu, que muito bem dirige o IPRC, inclusive, teve aqui no jornal Cidade, numa entrevista há um mês atrás, dizendo que está religiosamente em dia os repasses. Foi feito um parcelamento da dívida que outros prefeitos deixaram, ele está pagando a dívida e está pagando a mensalidade do mês. Então, aí ele deu uma certa sorte porque o Congresso Nacional ajudou ele. Ajudou, né, também. Mas facilitando a vida não só dele, mas de toda a prefeitada. Exato. Que estava tudo ferrado. Né? Então, que eu vou falar para você? O nosso IPRC é um dos mais saudáveis financeiramente do país. Foi classificado eu fiquei surpreso que não teve banco master no Claro, né? Não teve. Graças a Deus. Então, graças ao presidente e à sua diretoria, que está lá também, que foi eleita pelos servidores, por nós, que eu votei nele, inclusive, no Lineu. Então, o Instituto é uma coisa sagrada que a gente escutou de outros prefeitos aí, inclusive, que queriam usar o dinheiro para habitação. O próprio Nevoeiro falava isso. Nós somos radicalmente contra. Esse dinheiro é para ficar lá aplicado, que é para pagar os proventos aí dos servidores. Desde que não seja no Banco Master. Nem com Master, nem no Digimais, não pode. Aliás, pelo que eu entendi, acho que 90% ou mais até, ou 100%, é praticamente aplicado tudo Banco do Brasil e Caixa Federal. Que lógico, se um dia quebrar os dois, quebrou o país, né? Então, eu acho que o Lineu está correto nesse encaminhamento aí. Nada dessas instituições eu lembro que a gente escuta falar. Eu lembro quando a prefeitura privatizou não, fez o leilão lá na folha da prefeitura e foi parar no Santander, que tinha sido privatizado, eu fiquei muito de bico, porque eu acho que dinheiro público tem que ficar em banco público, né? Também concordo. Né? Tu...
Bom, ele apanha toda semana na Câmara, Sim. de montão, né? Sim. Apanha, inclusive, de gente que tem telhado de vidro. Eu não falo muito mal, você sabe disso, que eu sou assim. Se eu tiver que questionar e falar mal, eu vou trazer aqui, né? E vou falar para a pessoa, né? Tem telhado de vidro, né? Certo? Mas, assim, vamos chegar numa coisa que, para mim, é sagrada, né? E a cultura? Por que ele deixou chegar onde ele chegou, né? O que aconteceu lá, né? Então, não é muito da minha área, você sabe, eu acompanho mais e apoio, gosto, frequento muitos eventos que se fazia. Eu acho que o professor Adalberto, tecnicamente, os eventos que se tinha, eu achava interessante. Fui diversas vezes no museu, que tinha aqueles eventos que fazia no museu, na Casa da Cultura e tal. E não sei se acabou perdendo a mão, falta de apoio, não sei o que aconteceu. O governo municipal foi surpreendido mesmo com a situação? Eu acredito que sim. Eu acho que ele está no direito de defesa ainda, está se defendendo. Admiro muito o professor. Eu acho que é um que fazia um contraponto interessante na Câmara Municipal, inclusive, como vereador. Pois é, ele era o único lulista da Câmara. E agora tem que esperar o desdobramento dos fatos. Coisa que eu repudio e não gosto é tipo no dia do ocorrido, que a polícia foi atrás, o pessoal tirar foto, fazer festa. Isso aí eu estou radicalmente contra. Como eu falei para você, se eu tiver que falar mal das pessoas, eu vou trazer aqui e vou falar, porque eu acho que teve uma pessoa nessa história toda que, se ela lembrasse o que aconteceu com a família dela, não tinha feito o que fez. Exatamente. Eu acho que isso é degradante até para o ser humano. O cara tem família, tem que respeitar, está na justiça respondendo os processos. Apesar que todo mundo avisou ele para ele não ir mais para a Casarão da Cultura, né? Eu mesmo avisei ele. Enfim, mas foi um episódio que eu acho que não vai tirar a parte o trabalho que ele estava fazendo, e essa parte jurídica ele tem que responder como está respondendo. Né? Pois é, e você sabe que eu perguntei, já fui para a cultura com você, porque você é do Concult também, né? Eu estou como suplente pela minha secretaria, secretaria, sim, enfim, acompanho, né, diariamente os debates lá, as suas ponderações da Tereza, da Ruda Campos, da Emily, presidente, estou acompanhando. Pois é, e daí eu tenho uma pergunta que não dá para deixar para você fazer. Sempre tivemos lá dos postos, mas sempre fomos civilizados, tivemos respeito. Para que acabar com a Fundação Ulisses Guimarães? Né? Não, sabe, você sabe disso, que eu estou... Desde a época que o Juninho quis acabar com a Fundação, eu estou propondo transformar a Fundação. Não é transformar a Fundação, é fazer a Fundação voltar à sua origem. Porque se você pegar a lei do Cláudio, que cria a Fundação... Com ou sem cargo? Remunerado. Não, com cargo, porque eu transformo a Fundação Ulisses Guimarães na Fundação Municipal de Cultura. E resolvo um problema da cultura, de financiamento da cultura. Resolvo o problema do centro cultural. Você está entendendo? Porque sendo uma fundação, você pode captar dinheiro externo, pode fazer projeto de lei Rouanet, pode fazer um monte de coisa que, como secretaria, você não pode. E tem um monte de cidade que fez isso. Só para dar dois exemplos. Está sendo debatido ainda, né? Então, não é o Gustavo firmou o pé, daí o Du já disse que é por causa dele. Não quero entrar nesse negócio. Eu acho assim, que é muito ruim para a imagem da cidade, porque assim, eu rodei o país inteiro, Tu, você sabe disso, com o Festival de Cinema. Sabe? Parece que só Rio Claro, só na terra dele que falam mal desse cara, entendeu? E assim, eu vejo o vereador dizer, não vou citar nome porque é aquilo que eu disse, eu falo na cara, né? Mas assim, dizer que o cara nunca fez nada pro Rio Claro, eu vou pedir pro Lincoln dar o depoimento aqui, se ele fez ou não fez, né? Enfim, e se ele não fez pro Rio Claro, ele fez pelo país. Eu acho que o que deu problema aí, e que eu vi no debate, no grupo lá, você até falando, foi o problema do Tribunal de Contas, apontamentos do Tribunal de Contas do Ministério Público. Mas é que acho que foi você que falou. Tem que responder e se resolver esse problema, né? Pois é. E tocar o barco. Agora, eu acho que ainda isso aí está sendo debatido, está sendo conversado. Vamos aguardar o próprio posicionamento do MDB, do diretório. Pois é. Aí, então, você tocou num ponto que é meu calo nessa história. Eu acho um dos grandes erros dessa coisa da Fundação foi no caso do Juninho, quando a solução veio partidarizando a Fundação. Ou seja, vinculando ela à Fundação Ulisses Guimarães Nacional, que é uma fundação de um partido político. Uhum. O Ulisses foi filiado ao MDB, mas o Ulisses sempre foi um cara suprapartidário. E quando foi criada a fundação, é isso que eu estou falando para você. Se você pegar a primeira lei da fundação, ela é uma fundação cultural que, inclusive, ia abrigar a Pinacoteca, que está abandonada. E daí isso me toca forte, porque, você vê, a direita antigamente era muito mais decente, porque assim, meu tio Zezé,
né? O Pimentel Júnior, né? Ele é integralista. O acervo do Plínio Salgado está no arquivo municipal, porque ele é o braço direito do Plínio Salgado. Mas ele criou a Pinacoteca Municipal, né? Certo? Então, estava amarrado um monte de solução nessa história, inclusive para transformar na Fundação Municipal de Cultura, porque já naquela época, a gente tinha um exemplo, naquela época, Rio Claro participava da rede Mercocidade, você lembra disso, né? E a gente foi visitar muitas vezes Juiz de Fora, a Funalfa, que tinha um problema mais ou menos parecido com o Rio Claro, obra inacabada, essas coisas. E quando eles transformaram a Secretaria Municipal de Cultura numa fundação, destravou tudo e vai lá ver em Juiz de Fora como estão as coisas. São José dos Campos, a Cassiano Ricardo, a mesma coisa. Tem milhares, não digo centenas, pelo menos, de cidades no Brasil, né, que transformaram a Secretaria de Cultura em fundação para resolver. Como aqui foi feito com a saúde, por que não fazer com a cultura? Entendeu? Então, eu acho que tem um pouco de birra nessa história, não tem, não? Então, é o que eu falei, eu acho que o debate está sendo feito, você com a sua experiência aí na área de cultura, pode contribuir muito, já pôs o seu posicionamento, e eu acho que é aguardar mais um pouco aí para ver o desfecho disso tudo, mas eu acredito que ainda vai dar certo. E eu vou fazer uma pergunta direto para você. Diz que ele só quer fazer isso porque ele quer de volta o espaço da Avenida Rio Claro e ele quer vender também o espaço. Daí diz que é imobiliária Rio Claro, etc. Coisa e tal. Não, aí já é discurso de rede social, pode ter certeza. Não. Vendeu bastante coisa. Inclusive, ali, para o caso do fundo de vale aí do córrego, ali para construção ali é mais complicado, é mais caro para se fazer as coisas ali, né? Fundação, inclusive. Pois é, tem uma preocupação aqueles prédios lá. Até hoje ninguém me explicou para onde vai o esgoto lá das torres do Coelho lá, mas tudo bem, né? Estou questionando isso desde lá de trás. Diz que fizeram um buracão lá, vai, sei lá, enfim. Se não fizer direitinho ali, vai só. Toda a obra que ele fez na Avenida Rio Claro vai pro espaço. Aliás, uma obra que agora já começou o desassoreamento do lago também, né? Que é outro ponto que ninguém fala. Fez a ciclovia. Hoje, ciclovia é uma coisa moderna daqui para frente. Quanto mais o problema que estávamos falando de mobilidade. É necessário. E ali matou 2 coelhos numa cajadada só, né? Foi o problema da enchente, que melhorou. Esse ano não teve grandes intercorrências na avenida por causa da enchente. E deve melhorar agora com o desassoreamento do lago também, que já está em andamento. Passei lá hoje, inclusive. Acho que vai ser a terceira vez que desassoreia o lago, né? Teve a primeira, a segunda eu estava no governo, foi no Celso Cresce, era secretário de obras, foi feito. É uma problemática danada para você desassorear ali. Você tem que ter a autorização da CETESB, custa caro para caramba, custa eu sei caro, disso. Tudo isso, por isso que demorou um pouquinho mais. É feito um levantamento através da CETESB dos produtos inertes ali. Eu acho até engraçado às vezes, né? Porque aqui na marginal do Tietê é inerte. Aqui tem que fazer exame para ver se lá passou, né? Mas assim, já foi feito tudo. O Valdir tem feito um grande trabalho aí e já começou. Acredito que no próximo verão já tenha terminado, que isso é um serviço de 5, 6 meses, é um trabalho demorado, mas que você vê, a coisa está andando. É mais um problema de décadas aí. Eu vou fazer 2 questionamentos sobre esses 2 problemas que você colocou na mesa. O primeiro questionamento é o seguinte: quem começou com essa história de ciclovia, não sei o quê, vamos dar nome aos bois e crédito para quem tem. Foi a Olga, quando ela era secretária de Planejamento, trouxe dinheiro do Campinas, governo federal. quando ela trabalhou lá na área. Exatamente, entendeu? Ela sempre mexeu com a área de transporte, de Perfeitamente. mobilidade, né? Tem uma experiência grande. E já naquela época eu falava para a Olga, por isso que eu tenho o direito de falar hoje. Não adianta você fazer a ciclofaixa, a ciclovia, se você não fizer alguma coisa para convencer o povo a andar de bicicleta. Você está entendendo? Não é fazer só para pobre andar. Você tem que convencer as pessoas. E daí, uma das soluções, por exemplo, é fechar, né? Daí o comércio, berro, mas é isso, o futuro é isso. Mas você vê, né? O pessoal lá, Inocópolis, Jardim das Palmeiras, se você passar ali por volta das 6 às 7, até às 8, o fluxo é grande. O pessoal que vem de lá, que vai para o distrito industrial. Pois é. Atravessa a cidade ali, né? E talvez com a Avenida Integração, maior do outro lado, que já está em andamento, inclusive, que é uma outra avenida que vai tentar fechar aí o anel viário de Rio Claro, né? Mas realmente foi bem lembrado da Olga. Eu vou falar de mobilidade ainda e depois nós volta para o Lago Azul. É o seguinte, um dos maiores problemas de mobilidade de Rio Claro é o IPK, né?
dos ônibus, porque assim, se anda muito de bicicleta, se anda muito de carro, e no Distrito Industrial, eu sei disso, porque inclusive, eu falo nós, porque eu participei do governo, fizemos lá a ciclovia lá do Distrito Industrial, a Tigre que pagou, inclusive, a conta, certo? E a maioria das empresas é ônibus fretado, você sabe disso. Isso. E isso faz com que despenque o IPK, e daí, e daí então é o seguinte, eu vou perguntar para o secretário de governo agora, não está na hora de resolver esse problema fazendo... Porque a prefeitura é que paga a conta, né? Quem paga, no fundo, é sempre a prefeitura que subsidia. Né? Porque tem o idoso, tem os estudantes, enfim. O grosso é isso, o grosso dos passageiros é isso. Vamos zerar de uma vez, bota 10 conto a mais no IPTU de todo mundo e faz passe livre, não resolve o problema? Tem que ser estudado, na verdade, né? Eu acho que você tocou num ponto antes, realmente, que eu incentivo um trabalho agora cada vez mais de uso de bicicleta, transporte a gente vê aí, inclusive, existem grupos aí, né? Vou para Campinas, quem quer ir comigo, tal, divide a passagem. Solidário. São evoluções que vêm vindo, que eu acho que faz parte. Agora, o passe livre realmente tem que ser um estudo profundo, porque realmente como você disse, quem paga a conta final é a prefeitura. As empresas, cada vez mais, realmente estão bancando tudo por parte delas. Até porque, na situação do transporte, não tem horário certo, os ônibus quebram, né? Você sabe disso. Como eu disse, o problema eu acho que estamos conversando antes aqui, né? 2 problemas graves que não é de Rio Claro, mas é problema de enchente, porque cada vez mais está tudo impermeabilizado. Então, a água não tem para onde correr. Então, Rio Claro impermeabilizado sem galeria, vamos contar a história inteira. Rio Claro, mas mesmo assim, com galeria, João, tem cidades aí que eu estudei em Paraguaçu Paulista. Lá tinha um problema crônico, foi feito galeria e não resolveu. Entendi. Eu sei porque eu tenho que é mais ou menos a Vila Martins lá. Nossa, aqui, o Inocop nosso. Uns problemas cada vez mais impermeabilizados. Aí eu me reporto há 30, 40 anos e hoje está do mesmo jeito. O Rio Claro está fazendo o papel, tentando fazer o papel dela. Aí você vai passando de Gertrudes, aquele pontilhão ali pela Estrada Velha, hoje não é mais velha, mas antiga Estrada Velha, ele não anda até hoje. Já fizeram diversas inserções. O pontilhão lá do Cervezão lá até hoje não anda também. Você vai para Limeira, ali perto do depósito da União lá, já fizeram de tudo. Por quê? Está impermeabilizado cada vez mais. E é uma problemática a se pensar. E o outro é a mobilidade. Bateu o seu recorde de emplacamento de carro. Se bateu de emplacamento é porque a produção de carro, aliás, do governo federal, a coisa está indo bem, a produção de carro. Só que as estradas, mais a terceira faixa... Mas daí dizem que a culpa é do Lula. Não é que está gerando emprego. Né? O que acontece? Cada vez mais carro, o número de carro que entra em relação ao que sai é muito pequeno, e aí faz a terceira faixa da Washington Luiz, ótimo, da Anhanguera, mas não vai resolver o problema. Daqui 1, 2 anos... Eu lembro na pandemia, eu ia para São Paulo, eu cheguei aí em 1h30, correndo um pouco. Hoje, o Vardim me levava em 1h15. Hoje você sai daqui, é movimento daqui até lá. Quando não tem obra, né? Quando não tem obra. Mas quando com obra, sem obra... E a tendência, então, mobilidade e problema de meio ambiente, esses 2 problemas para gerações futuras aí resolver. Tu, vamos falar um pouco mais agora de política, né? Eu não sei quanto nós temos de programa ainda. Hoje não ligamos o reloginho, porque hoje eu estou à vontade. Estou à vontade com você. E como você é secretário de governo, você tem o dever. Estou aqui. De saber ter uma geral... Né? Falei para você, inclusive, que minha vontade mesmo nesse programa era entrevistar o Gustavo. Mas ele virá. Não, então, mas faz os 4 anos primeiro, ele fugiu de mim que nem o diabo foge da cruz. Eu estou cansado de dizer para ele que eu pergunto, mas não sou sensibilizado, não bato da linha para baixo, e ele sabe disso. Inclusive porque na eleição que ele perdeu, você acompanhou, foi democrático para caramba a cobertura da TV Rio Claro, da comunitária. Espaço para todo mundo igual, pergunta para todo mundo igual, certo? E é assim que eu trabalho, né? Principalmente em período eleitoral, tem que ser democrático e igual para todo mundo. Quando não é período eleitoral, eu tenho lado e acabou, ponto final, né? Tenho direito, ponto. Esse negócio que jornalista e jornal não tem lado é piada, né? Vai perguntar para os donos do jornal se não tem lado. Todo mundo torce para algum time, né? Pois é assim, eu tive 3 chefes de jornal e fui chefe de um. Eu tive o Pires, o Lincoln e o Geraldo Zanello. Então eu sei que tem lado. Com o Piton você não trabalhou? Não, com o Piton nunca trabalhei. Não, o Piton, muito pelo contrário. O Piton, eu acho que eu sou o único jornalista de Rio Claro que entrou e saiu do Diário de Rio Claro 3 vezes, né? Certo?
porque eu sempre deixei a porta aberta lá, o Geraldo gostava muito de mim, e não, mais da família Pimentel, porque ele falava assim, os Pimentéis pertencem ao Diário de Rio Claro, porque meu avô escrevia lá, meu pai escrevia lá, meu tio Zezé escrevia lá, a família inteira sempre era mais ligada ao Diário. Você sabe, eu chamo Antônio Fernando Davi Reginato, e o fundador do Jornal Diário, Major... Davi, é parente seu? É tio-avô. Pois é. Fundador do então, Jornal Diário. Assim, Rio Claro é uma cidade de letras mesmo, né? Na minha família, meu tio Januário escrevia, minha tia Nenê escrevia, meu pai escrevia, minha mãe escrevia. Enfim, todo mundo escreve, até porque a educação naquela época, as pessoas aprendiam a escrever, né, lendo. Né? E daí, então, eu quero perguntar para você, na geral mesmo, né? A educação, deixa eu fazer a pergunta primeiro. A educação de Rio Claro, reconhecidamente, foi sempre uma das melhores, não vou dizer do interior, nem de São Paulo, do país, né? Certo? Para a escola, etc. Coisa e tal. Tudo bem que a municipalização do ensino trouxe para os municípios um monte de problema, porque é assim, manda o problema, mas não manda o dinheiro, né? E hoje não é a educação nem a saúde. Hoje o problema maior é a segurança pública, né? Que manda o problema, mas não manda o dinheiro, né? Daí cresce as guardas municipal e, né? Enfim, eu sou da época que o Vandão fazia a reforma da delegacia e punha... Pai do Erlo, secretário e punha gasolina na Baratinha e na Verania do Sargento Campos, porque o governo já naquela época não dava conta de pagar as contas da segurança. Mas assim... Por que tanta crítica na educação? E daí tem coisa que tem imagem que realmente tu, assim... o que eu vou dizer para você, né? Porque eu acho também um pouquinho o seguinte, nós temos... E daí o sindicalista vai concordar comigo, eu acho. Eu acho que foi se dando tanto benefício, né, para servidor, né? E daí parece que, eu não vou criticar fulana, beltrana, mas parece que direção de escola em Rio Claro está meio complicado também, né? Agora, então, não é o vamos prefeito falar que escolhe? De educação. Vamos falar de educação. Não é minha área também, mas eu adoro, porque eu tenho Você é alguns secretário dados de governo, aqui. não vem com onda, não. Mas vamos lá. Já foram inauguradas, João, 8 escolas. 3 em construção, inclusive Sueli Marim, que mais de décadas está parada, que nenhum governo que passou aí, que nos antecedeu, concluiu, deve ser inaugurado esse ano ainda, Sueli Marim. Então, 8 com 3, 11 escolas. Fora essas 11 escolas, ainda inaugurou um Instituto Federal e uma FATEC. A turma, mas quem pediu uma coisa, encerrar a placa e construir a outra. Né? Quem pôs o processo embaixo do braço e foi atrás foi o prefeito Gustavo. Mas por quê? Porque... eu acho que você vai me lembrar bem, inclusive falamos do Zanello aí, a FATEC foi dado o terreno do Zanello primeiro para construir. Aí depois deram um terreno que inundava. Não saiu do papel. Quem colocou embaixo do braço no primeiro ano foi o Gustavo, que foi lá falar com o governador e já inaugurou, já está funcionando. O Instituto Federal, temos que abrir aqui um parênteses, o vereador Júlio Lopes tem um papel importantíssimo. Eu cheguei a cruzar 2 ou 3 vezes em Brasília, isso lá atrás, correndo atrás do Instituto Federal. Lógico que houve a junção com o governo municipal, o Gustavo foi para Brasília com ele e acabaram resolvendo o problema. E também aí você estava na inauguração, a TV estava lá, e foi inaugurado. O Instituto Federal foi vontade política, tanto do governo estadual, governo federal e do governo municipal, porque lá atrás não houve essa vontade política. Ponto. Essas 8 escolas... Eu vou pontuar só para dar um cutucão mesmo. Pode. A vontade que existia era de fazer obra, né? Porque há 10 anos atrás, eu tenho certeza, eu busco o programa da TV comunitária, eu já falava, né? Ô, doutor, o nosso representante na Assembleia, né? O chanceler, eu moro ali do lado, o chanceler está caindo aos pedaços. E o Instituto Federal, eu passo ali 4, 5 vezes por dia. Ali, de dia eu tinha medo de passar ali. Dos dois lados da minha casa. Eu moro na 136. Você tá no meio. Você tá no o chanceler de um lado e a UDESC, a FAF, né, do outro.
E foi aonde resolveu o problema no final. Resolveu o problema da comunidade regional, além de resolver o problema, um instituto e a FATEC, uma faculdade gerando novas oportunidades para os nossos jovens aí da cidade de Rio Claro. Essa aqui é a verdade. Não, eu concordo. Então, mérito para quem tem. O que acontece, viu, João? Eu tenho muito contato ainda em Brasília, em São Paulo, com federação e confederação, embora que eu tenho mais contato lá do que com o sindicato até aqui. Mas o problema educacional é um problema que a gente começa a passar, principalmente o que você falou. O Estatuto do Magistério, ele é diferente do Estatuto do Servidor Público aqui de Rio Claro. Esse a gente acha que deveria ser eu tenho 12 anos de prefeitura, além de tudo. Deveria ser um estatuto só. Por que eu digo isso? Lá atrás, eu, como sindicalista, fui responsável pelo adicional de difícil acesso dentro da educação. O que é isso? É 30% no salário, se isso for detectado que o servidor mora aqui em Rio Claro, vai dar aulinha Japi, era para os distritos. Hoje já não é mais assim. Até dentro da cidade, se for difícil acesso, é 30% a mais no salário. Quando foi assinar isso, que nós brigamos muito, o professor Gunnar, falecido professor Gunnar, em memória, ele falou assim, eu estou assinando porque houve o acordo, o sindicato falou isso no discurso, no dia da assinatura desse acordo. Estou assinando isso porque, a pedido do prefeito, houve um acordo com o sindicato, vocês estão mas deixa eu deixar bem claro, vocês estão inviabilizando o serviço público. O porquê ele talvez tenha dito isso? Porque o salário hoje da educação de Rio Claro ele é altíssimo, a nível regional. A nível nacional. Nível nacional, pode até ser. As direção de escola... Exatamente. Nós dois sabemos... 72 escolas, 68 escolas... História do teto constitucional, né? Exatamente. Certo. E aí, começa o problema. Se fortalecem, às vezes até usam de massa de manobra toda a categoria que não recebe aquele salário. Pra você ter uma ideia, João, não sei se você sabe disso. Teve um grupo de diretoras que aí, recentemente, foram atrás dos vereadores... pedir que se aumentasse o salário do prefeito. A hora que aumentou o salário do prefeito... Aumentou o salário delas. E pau no prefeito. O prefeito está ganhando. Aí tira o corpo fora e começa a atacar o executivo. Olha, aumentou o salário do prefeito. Já resolveram o problema delas, entendeu? Então, isso tudo com rede social fica mais fácil. Hoje nós temos que combater e faz parte do processo. Mas em matéria educacional, eu acho que o Gustavo vai deixar um legado. Não sei se você sabe também, ainda esse ano, talvez até para o início do ano que vem, vai zerar a fila de creche pela primeira vez na história de Rio Claro, e lembrando, população de Rio Claro, que a creche aqui em Rio Claro é período integral. Araras é meio período, Piracicaba é meio período, Limeira é meio período. Por isso que eu disse que a educação de Rio Claro sempre foi de alto nível. Né? Exatamente. Não começou com o Gustavo também. Não. Né? Porque tem hora que parece assim, a cidade começou com o Gustavo. Aliás, eu lembro de vários prefeitos isso. O prefeito Azil Brocchini, 92, nosso amigo particular, Maria Nilde Marcelani era secretária de Educação. Eu lembro, eu era jovenzinho ainda, entrando na prefeitura, eles falavam, eu lembro uma viagem que nós fizemos, assim, almoçando, a saída de Rio Claro e do país é a educação. E a Câmara derrubou ela. Derrubaram ela. A Câmara e a maçonaria. Vamos dar nome aos bois, vai. O que aconteceu daí? Ele fez o papel dele, aí vieram outros fizeram, outros não fizeram. Mas ele demitiu ela, ele não aguentou a barra. Foi uma pressão política. Eu cobro isso. Pressão política. Faz tempo que eu não converso com a Azil, você disse que ele está numa situação, né? Perdeu a esposa e tal, enfim, mas gente mas muito assim, boa. Eu cobrei dele muito isso. Já que trouxe, aguenta o pau, né? Ele não aguentou. Né? Enfim, então, na parte educacional, com toda essa estrutura física e a própria competência dos professores, do dia a dia, a alimentação, eu sei porque eu vou em algumas escolas e vejo. A rede social ataca, mas vai saber se o pai do aluno, o pai da aluna que está na escola, eu só escuto falar bem, entendeu? Então, eu acho que o Gustavo fez o papel dele, está fazendo o papel dele, e o barco vai continuar. Disseram que a alimentação das escolas públicas municipal de Rio Claro piorou muito depois que largaram a mão do Ordia Japi, você foi secretário de Agricultura. Não, é que lá naquela época, João, inclusive a Azil Brocchini, toda a parte de hortifruti saía de lá. É isso que eu tô falando. Hoje é comprado da agricultura, dos pequenos agricultores. Houve uma mudança aí, não sei que governo que foi, mas que também ajuda, porque
inclusive essa alimentação, essa parte de hortifruti é muito boa. Eles evitam... existe anualmente, a secretária bolou lá, tem um tipo Masterchef dentro das cozinhas, para coisas mais naturais, usar. A Fundação Mokichi Okada, inclusive participei de algumas reuniões, está fazendo um trabalho. Isso vem desde o Lincoln, né? É isso, lá atrás, da Escola Agrícola, ele Escola inaugurou. Agrícola, né? Aí veio o Pedro Partezan, que começou também com a Fundação. Semana passada tivemos um debate lá na Igreja Messiânica. O ex-vereador, pode falar o nome dele. O Sérgio Litoldo. O Litoldo ajudou muito nisso. Continua fazendo esse trabalho hoje dentro do governo. A ideia agora, João, semana passada foi discutido isso, pegar duas escolas, uma abastecida com a agricultura natural e outra com a convencional. E, junto com a Secretaria de Saúde, fazer um levantamento nutricional dessas crianças no início desse processo e um período e até o fim para ver a diferença. E daí você vai ser culpado disso. Tá? Por quê? Porque você juntou educação e saúde, né? Bacana. E daí, terceirizar educação e saúde não é um problema grande, então, né? Não estou dizendo de vigilância, não estou dizendo de limpeza, porque eu fui diretor do Centro Cultural, eu sei, né? Ficava lá uma senhora de 60 anos de idade para limpar o Centro Cultural no bico de papagaio, enfim. Mas assim... Diz que até a parte de professores... Não, isso não. Em nenhum momento. Inclusive, eu vi o Gustavo numa entrevista no JC. Agora, a saúde está terceirizada pra caramba, né? Não vem com onda, não. Nós vamos chegar lá na saúde. Na parte educacional, então, João, na parte educacional, não tem nada terceirizado. O problema é alguns pontos que, às vezes, alguns concursos não andam. Você sabe que é mais moroso, o serviço público, queira ou não. A educação está terceirizada, até tem os problemas lá na Terra plana que eu não... Bom, aí eu nem vou falar desse problema, porque... Aí cobrar dessas terceirizadas. Mas, de um modo geral, como eu disse, a educação ela vai bem, obrigado, graças aos professores, aos diretores aí, e a administração que soube fazer o papel dela, como eu disse, vai zerar a fila de creche pela primeira vez na história de Rio Claro, da forma que vai. Entendeu? Então, eu acho que a educação vai muito bem, obrigado. Eu tenho certeza disso e a população reconhece, você pode ter certeza disso. E eu vou dar uma informação que eu acho que você não sabe, porque eu fiquei sabendo de bobeira, né, pelas redes sociais, mas uma coisa séria. A Terra plana não dá problema só em Rio Claro, não. Em São Carlos a coisa está pior. Pior lá. Aqui agora parou, certo, né? Estancou, mudou, né? Pelo menos. Agora, na área de saúde, João, vou falar para você a gente, como você falou, o secretário do governo, ele tem uma noção de tudo, mas é lógico que se especificar, assim, às vezes não é da minha área. Mas eu lembro, na época que eu ia entregar jornalzinho do sindicato, lá na 29, eu ia na parte de lavanderia, a porta era amarrada com um fio e a porta caía, dependendo do jeito que você entrasse lá. Eu cheguei a fazer auditoria no velório municipal, você sabe disso. Sabe. Aí, você saía dali, você ia para a farmácia, chovendo, a turma tomando chuva lá fora. Aquela parte, aquele conglomerado de saúde, que vai terminar agora com a reforma da UPA, que já está finalizando ainda esse ano, farmácia nova, não sei se você teve a oportunidade de ir lá, foi com uma verba, inclusive, do vereador... A primeira farmácia da saúde e promoção social foi implantada no governo do Lincoln, e esse que você fala que foi o responsável por isso. Porque antes, assim, o cara saía do consultório do médico e ia na sala do Orestes e Giovanni pegar o remédio. Você fez a sua parte, outros talvez não tenham feito, e agora está terminando, que hoje lá, João, você entra lá dentro com ar-condicionado, com sala de espera. Você entra desde que você seja convidado, né? Porque tem umas portas na sala... Você entendeu? Na farmácia. Não, sim. Eu estou falando na farmácia. Aí você sai da farmácia, lavanderia totalmente reformulada, era uma cobrança da entidade lá atrás, inclusive, e hoje também acho que eles devem ter cobrado a insalubridade que era, como eu disse, a porta caía, chovia, hoje é tudo novo, aquilo foi tudo reformado. Em compensação, o aluguel da sede da Secretaria de Saúde lá, da Rua 6, perto da minha casa, ela disse que foi feito um contrato até 2000 e quanto mesmo? O governo passado, eu não sei se eu lembro. Eu acho que é 30 anos de contrato de aluguel. Foi feito. Aliás, o prédio é bom, eu não vou falar do prédio. Realmente, agora... O proprietário reformou o prédio, inclusive, em tempo recorde, né? Para poder alugar. Foi feito no governo passado. E outra coisa, então, aquela parte lá. Hospital, já começou a fazer cirurgia, inclusive de catarata, mutirão, tal, está sendo feito tudo no hospital novo lá já. Aí, vou falar para o João,
João Pimentel, você já foi no Nossa Senhora de Lourdes, na antiga Santa Casa? A Santa Casa administra num convênio com a prefeitura paga a conta. João, é um hospital particular, público. Se você for lá, eu fui porque eu fui semana passada, eu fui na inauguração, eu olhei, achei bonito. Eu falei, agora vamos ver funcionar. Sabe o número de reclamação lá? É 0. Isso é ouvidor. E a turma reclama bastante. A população tem o direito, o dever. É bom que faça as reclamações para que possa ser averiguado e tentar resolver o problema. Não tem reclamação. E está funcionando. Então, daqui a pouquinho, tem mais 2 anos e meio ainda, acaba-se a 29, todo aquele conglomerado de vacinação, de hospital, da UPA, da farmácia, do problema da lavanderia, que é tudo feito lá, tudo em ordem. Você vai para o Cervezão, está terminando também, reformando o Cervezão, hospital funcionando, Nossa Senhora de Lourdes funcionando, e deixou a parte que nos cabia, os postinhos todos sendo reformados, graças aos vereadores que arrumam recursos aí com o governo federal, estadual. A Secretaria de Governo é uma das responsáveis, responsável a captação de recursos, federal e estadual. Depois nós vamos chegar nas emendas. Então, nós sabemos das emendas aí. Aqui. Então, a coisa está andando. Então, eu falei da educação e o problema da saúde. Agora, o problema sempre vai existir. Isso faz parte do processo. A saúde, eu conheço razoavelmente bem. Do ponto de vista, eu não sou médico, não sou enfermeiro, eu conheço do ponto de vista administrativo. Eu sei como eu encontrei, por exemplo, o velório municipal, eu conseguia roubar no velório municipal, você sabe disso. Enfim, mas assim, eu sei que a saúde é um problema muito grave, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Aliás, muito pelo contrário. É um serviço caro, né? No Brasil. E assim, eu vou falar olhando para a Câmara. A classe médica, assim, você tem ou o médico é muito bom, muito legal, muito honesto, ou o cara é picareta, sem vergonha, entendeu? Eu sei quantos médicos deixavam plantão, né, dizendo que tinha cirurgia urgente, e você ia pegar o cara no ginástico, no baile, enfim. Eu conheço bem essa história. E toda hora tem coisa nova. E daí eu sempre fui mais ou menos contra fazer mais um hospital em Rio Claro, porque é o seguinte, isso eu falava para o Heitor lá em Itirapina, quando ele resolveu fazer o hospital em Itirapina, fazer o hospital é fácil. Sim. É o problema é a manutenção depois. O problema é o dia a dia depois, funcionar. Que custa caro pra caramba. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, né? Mas eu sou muito contra, nessas áreas, a questão da terceirização, né? Praticamente, eu frequento o pronto-socorro de Cervezão quando eu passo mal, né? Eu uso saúde pública. E toda vez é médico terceirizado. Eu sei que tem o problema do salário dos médicos, né? Aliás, os médicos deviam ganhar o que o diretor de escola ganha, eles melhoravam muito, né? Eu sou muito sincero, viu, gente? Bem sincero. Muito sincero, não é? É a realidade. Eu sou eu, o resto é eu. Então, e agora se falou de emendas, né? Bom, a pouca vergonha em Brasília é insuportável, é um esgoto a céu aberto, né? Não estou dizendo que os caras que mandaram emenda para Rio Claro teve problema. Teve alguns que teve, nós já sabemos, né? Mas foi muito pouco perante o que o resto do país, né? Lá para cima. Inclusive, eu até abri um parênteses aqui, sendo bem claro. O problema com a deputada Valéria Bolsonaro, que foi estupim aí também de alguns problemas, Rio Claro não tinha nenhuma emenda dela. É em Analândia, né? Fora de Rio Claro, não foi em Rio Claro. E aí você vê. Não, em Rio Claro ela veio fazer política, é outra história. Exatamente. E não houve nenhuma emenda. Aliás, houve uma que foi concretizada e foi aprovada pelo Tribunal de Contas, mas emenda pequena. Não teve emenda da Valéria Bolsonaro em Rio Claro. O problema em Rio Claro vai aparecer o ano que vem. Nós vamos chegar lá. E daí é o seguinte, nós estamos entrando na campanha eleitoral, né? Você é um cara de centro-direita, né, de centro, né? Eu sou um cara de centro-esquerda, nunca fui radical de esquerda, você sabe disso, nunca fui. Aliás, o nego fala que eu sou do PT, eu sou bem centrão, esclarecendo, eu nunca fui do PT, eu não tenho nada contra o PT, mas eu nunca fui do PT, vamos falar o que é verdade. Quando eu fui mais à esquerda, eu fui do Partidão, eu fui comunista para valer mesmo, eu tinha 17 anos, né? Fui presidente do Partidão em Rio Claro. A maior votação do Roberto Freire no Brasil foi feita em Rio Claro, certo? E depois eu voltei a me filiar num partido, que foi o PV, e é onde eu estou até hoje, etc., coisa e tal. Né? Viu, só uma correção, eu não sou centro-direita, não, eu sou mais centro. Sou bem centro mesmo, e assim, eu estou numa idade... Por isso que a gente se dá bem, né? Eu estou numa idade, assim, que se tiver coisa da direita que é boa, eu apoio, se for da esquerda, eu apoio. Eu também estou nessa história. Cabelo branco, João. E daí, mas assim,
o prefeito vai apoiar o Tarcísio, o governo Tarcísio está cheio de problema. Desculpa, só os 82 bilhões de renúncia fiscal, né? Eu, se sou prefeito, não apoio o Tarcísio, mas nem a pau, porque esses 82 bilhões estão fazendo falta nos municípios, porque ele está fazendo cortesia com o chapéu alheio, porque pelo menos metade desses 82 bilhões é das prefeituras. Que você sabe que o ICMS é uma das maiores fontes das prefeituras municipais. E privatização da Sabesp, e daí nós vamos chegar no DAI aqui. Vai mesmo, né? Você acha que é o caminho mesmo? Então, João... Eu sempre fui contra. Quando começou isso? Falei para o Nevoeiro isso. Agora, o pior do Nevoeiro foi o seguinte, ele quis fazer em 2 etapas, não vou falar para ganhar 2 vezes, mas assim, eu acho muito esquisito privatizar metade e o resto... Não deu tempo. Na verdade, aliás, uma pessoa que poderia falar com cátedra isso aí, que fez parte e votou contra, é o ex-vereador, presidente da Câmara, Valdir Andretta. Ele fala para mim como é que foi. No futuro, talvez ele esteja aqui, ele vai falar para você como é que foi a venda do DAI. Para mim, você sabe que os bastidores, eu sou um jornalista assim, que eu só falo no ar aquilo que eu posso provar. Exato. Agora, que eu sei de muita coisa que eu não posso provar, sei. Eu também. Pois é. Quem sabe um dia fazer a hora que parar tudo é fazer um livro, viu, João? O Rui Fila falava para mim isso. O Rui Fila falava, Joãozinho, faz um livro sobre os bastidores. Eu falava para ele o seguinte... Eu vou incentivar você. Não, eu falava para ele assim, doutor Rui, é o seguinte, o dia que vocês fizerem uma vaquinha aí, compra uma passagem para mim, para a China, e espera eu chegar na China, descer do avião... Eu deixo o livro pronto, vocês lançam. Entendeu? O DAI é o seguinte, começou no governo Nevoeiro com a venda do esgoto. A realidade é essa. Foi se deixando tudo que é o filé mignon. Que é o filé mignon. E foi embora. De lá para cá, só piorou. Por que piorou? O Du ganhou uma eleição dizendo que ia cancelar. Além de não cancelar, não sei se todo mundo sabe, foi feito um aditivo, não sei se você leu o aditivo, que foi o Du deve vir aqui, ele vai falar sobre o aditivo que ele assinou. Para quem dizia que ia cancelar e assinou o aditivo nos termos que foi assinado, aí realmente inviabilizou tudo. E eu estava vendo, no momento, a gente já via, enquanto eu estava lá 10 anos atrás, 12, no sindicato, falava, os próprios funcionários hoje, muitos admitem que sabia que o fim ia ser esse, que não tem outra saída. Por quê? Não tem dinheiro para se investir, e a saída seria também dar uma solução para o DAI. Coragem política para fazer isso, porque realmente é desgastante. É uma atitude talvez até antipopular, entre aspas, porque a população, vou falar para você, João, ela quer abrir a torneira, ter água de qualidade, ela não está muito preocupada se é terceirizado, se foi vendido, se não foi. Ela quer ter o produto, pagar justo. Ela quer pagar o justo. Ou pagar o justo e ter um produto de acordo. Então, o caminho foi tomado, decidido, a Câmara aprovou e agora é aguardar aí os próximos acontecimentos e o futuro vai dizer se foi certo, se foi errado esse caminho, né? Então, eu vou contar o futuro para você. No mundo inteiro, né, no primeiro mundo, a tendência é reestatizar o serviço, tanto de esgoto quanto de água. Eu sou mais a favor de reestatizar o esgoto, que é o filé mignon. Que na verdade, daqui a pouco teremos um prazo aí, eu não sei quanto tempo ainda falta, mas já foi mais da metade, acho que já foi desse contrato. Eu sou a favor de... Fica mais barato, vou falar para você, fica mais barato a história e o serviço vai voltar a ser de qualidade. Porque eu sou do tempo, no governo do Cláudio, tem vários problemas, não tinha dinheiro para fazer obra, né? Você sabe disso. Mas assim, o DAI era o caixa 2 da prefeitura, caixa 2 no bom sentido, porque chegava no final do ano, não tinha dinheiro para fazer folha de pagamento de 13º, a prefeitura ia no DAI, pegava o dinheiro, em janeiro devolvia, certo? Né? Foi feito um monte de... No Asilo foi começado o negócio de esgoto, tratamento de esgoto, o Cláudio deu mais um passo. A primeira estação de tratamento de esgoto foi em Ajapi. O Asilo. Que o Asilo falava assim, eu lembro até hoje, falou, dinheiro para fazer tudo nós não temos. Nós vamos pegar a água que vem vindo lá de Corumbataí, lá de cima, tratar com a água que nós vamos pegar aqui embaixo. Então, por isso eu lembro na inauguração, acho que você até estava. Então eu acho que o caminho, no final, você vai ver. E a Sabesp, se você andar aí pelo interior do estado, as cidades que estão servidas pela Sabesp é crise atrás de crise. A qualidade caiu para caramba. Porque assim não tem jeito. O empresário capitalista, o objetivo dele é lucro, ponto final, e ele não está errado. É isso. Então tem certos serviços, eu acho, segurança pública, educação, saúde, o Estado tem que cuidar, porque se não cuidar, não tem jeito, vai só piorar a história. E daí, assim, Tu, você não acha que, assim, devia
pôr o pé no breque nessa história, estudar melhor, ver essa história de reestatizar, João, entendeu? Não dá mais tempo. Por que não dá mais tempo? Hoje, uma incorporação predial que venha para cá não está tendo mais o laudo para poder construir porque não tem água. Precisa ser rápido isso aí, não tem tempo. E acredito que com uma terceirização, o nome que qualquer um queira dar, você sabe que a vai escola fechou resolver por causa mais disso, rápido. né? Não tinha mais água. Né? Vamos ver. O Azul toma a culpa até hoje, mas não foi isso. Né? Não sei se foi só isso, viu? Porque a planta vertical também parece que já não dava muito certo. Não, mas assim, o grande problema era a água. Foi dois problemas aí. Então você vê, o Azul foi prefeito há quanto tempo já? 40 anos? O Azul, eu já falei para você que tem uma coisa que é muito louca no Azul. Ele foi um prefeito, ele foi um bom prefeito, do jeito que ele pegou a prefeitura. Mas assim, ele foi um prefeito mais incoerente da história de Rio Claro. Porque ele se elegeu falando que ia prender o Lincoln, não prendeu, e depois foi apoiar o Nevoeiro, que foi preso. Então, né, enfim, não gosto da Azul. Respeito muito o Azul. Foi um grande prefeito. Então, João, essa é a situação. Você tem que tomar providências, tem que decidir. O Gustavo, para isso, ele realmente tem expertise, decidiu, fez, chamou os vereadores que realmente aprovaram a ideia e agora vamos aguardar. Bom, Tá me ouvindo? Tô. Tem 10 minutos de gravação aqui ainda no cartão, tá? Tá bom. Mais então, 10, é mais 10. Tá. Então, nós vamos agora para os finalmente. Ô, Tô, aí depois ele corta? Faz... já a cabine lá, o meu diretor lá, quem manda em mim, mandou dizer que nós temos 10 minutos só, e na verdade nós temos 8, porque você sabe que os 2 últimos minutos de quem é. Mas, enfim, e você vai ter que voltar, porque vai ficar muito assunto pendente. À disposição. Mas, assim, Tô, no governo do Cláudio tinha 88 cargos de confiança na prefeitura. Toda segunda-feira o Cláudio Mauro reunia os 88 no gabinete do prefeito, você sabe disso. Né, para combinar a semana, etc. Coisa e tal. O Cláudio nunca recebeu um secretário sozinho dentro do gabinete dele. Ele era radical mesmo, certo? Essa coisa dos comissionados na prefeitura não extrapolou demais, porque, assim, além de tudo, eu fui funcionário da prefeitura, você sabe disso, e sempre fui comissionado. Mas, assim, a qualidade dos comissionados está cada vez pior. E daí tem rodízio. No DAI, quantos superintendentes... O Cláudio teve um superintendente em 8 anos. Vê quantos superintendentes passaram no DAI depois disso. Você está entendendo? E não tem que dar um jeito nessa situação? Isso veio vindo, aumentando. Você sabe também, hoje o número é razoavelmente alto, só que ainda diminuiu no governo Gustavo. Que em relação ao governo anterior, foi feita uma reforma, que o Ministério Público acompanhou, inclusive, essa reforma. Foi feito uma que não deu certo, depois foi feito outra. Vamos falar a verdade inteira. Foi conversando com o Ministério Público, acompanhando todo esse processo. Eu sei porque eu acompanhei também. E aí o Ministério Público, no fechamento, acabou... eu não iria concordando, porque a própria promotora falava, eu não estou aqui para orientar e para fazer uma reforma para vocês. Eu vou ver se está certo ou está errado. E passou agora... diminuiu quase pela metade do governo anterior para esse governo, mas é uma coisa a ser discutida. Lembrando, inclusive, João, tem alguns secretários aí que, no meu caso, o próprio caso da Valéria, eu recebo algumas críticas às vezes, né? Pô, secretário, o rapaz era do sindicato e hoje ele é secretário de governo. A vida, ela passa. Eu me orgulho de fazer parte da Secretaria de Governo por 8 anos, aí, espero completar os 8 anos do governo do Gustavo, porque vai deixar um legado, tenho certeza disso. Fui convidado por outros governos, alguns eu aceitei, eu fui secretário de Agricultura do próprio Azul Brocchini, do próprio Nevoeiro, fui secretário de Meio Ambiente também no Nevoeiro, concomitantemente, porque a gente estava esperando o professor Helmut, ele estava no cargo, ele teve que sair, questões particulares dele. E aí, enquanto não vinha um outro professor da Unesp, eu esqueci o nome dele agora, eu acabei concomitando, são 2 secretarias. E hoje eu dou algumas palestras fora de Rio Claro, dizendo da importância de ter servidores de carreira nos cargos. Aqui, alguns não compreenderam até hoje que é importante ter servidor de carreira nos cargos. Eu, se um dia fosse vereador, o primeiro projeto de lei que eu faria
era dobrar o número de obrigatoriedade de cargo de confiança na mão do secretário, de funcionário. Exatamente. Hoje é 30, vai para 60. Exatamente. E o problema não é o número de secretaria, não. Você pode ter 30 secretarias, desde que seja um secretário e um diretor, né? Um assessor, né? E o resto é servidor. Agora, algumas críticas. Trazer de fora, nego, para bater carimbo, o outro está batendo carimbo há 15 anos, para ganhar o dobro. Tem algumas vantagens, inclusive. Questão salarial, porque já recebe o salário de servidor, tem só um adendo pequeno. Sendo que, se engenheiro agrônomo, tivesse a secretaria, estava pagando meu salário mais um salário de secretário. Então, essa é uma vantagem financeira. A vantagem de conhecimento da máquina, de acelerar os processos. Nessa história aí tem um problema. Exemplo. Tem um problema que vai, né, depois vai incorporando, né? Você sabe disso. Tem também. Mas mesmo assim, acho que ainda não dá. Eu nunca pensei nisso. Vou até calcular os valores aí para ver. Economicidade de tempo da máquina, porque você sabe como é que faz rápido os caminhos aí, o servidor te conhece, facilita. Então, tem diversas vantagens aí. Às vezes a gente recebe uma crítica ou outra. Eu, para mim, já passei dessa fase de receber crítica, até diminuiu, hoje nem tenho mais. Mas eu acho que, como você disse, e eu falo em outras cidades aí, possa, sim, fazer uma negociação na mesa. No meu caso, por ser esse sindicalista, fui sindicalista, acaba se facilitando, às vezes, algumas negociações na mesa de negociação. Eu falo que muitas coisas avançaram muito mais quando eu estava no governo do que quando eu estava no sindicato brigando. O Cláudio, e hoje meu amigo, a filha dele está aí no governo, a gente conversa bastante. No caso do próprio Du, enfim. Então, tudo isso faz com ganho experiência. Como eu falei, cabelo branco, já me aposentei, estou terminando meu ciclo e outros virão aí, mas serve como experiência. Você sabe qual é o meu posicionamento? O meu problema é outro, é a porta giratória. Eu sou aluno da dona Dalva Cristofoletti, com muita honra. Ela é de direito, hein? Mas se eu sei alguma coisa de administração pública, eu devo para ela e ela é fera nisso. Mas, assim, nós estamos com o tempo estourado, tem muito assunto que ficou para trás, inclusive as eleições, né? Isso. Certo? Mas, assim, você sabe que aqui no contexto Rio Claro, apesar dos caras que vem aqui ser muito mais famoso que eu, né? Ele tem os 2 últimos minutos de fama para ele. E para ele falar o que quiser, quer mandar beijo para a mãe, para a namorada, para a mulher, para o filho. Então, esses seus 2 últimos minutos de fama. Né? Eu só queria agradecer a nossa amizade, nosso respeito, que é mútuo, agradecer a TV Cidade Livre, toda essa volta até com um certo glamour que teve na reapresentação, parabenizar o sindicato também, que... o Sinergia... Sinergia realmente conseguir colocar de novo com todo ênfase aí, e realmente falar que estou à disposição sua, João, e da TV e da população de Rio Claro. Eu tenho consciência que nós estamos de passagem nessa terra, eu tenho muito menos a viver do que eu já vivi, nós dois. Então, é viver bem, viver feliz, é isso que eu tento propor no meu dia a dia, quando me levanto, faço minha oração e vou no dia a dia, muito feliz, e já estou vendo aqui diversas ligações, da extrema esquerda, da extrema direita, quem acabou de me chamar aqui para almoçar, o Fábio Pachulo, estarei com ele na hora do almoço. Boa sorte! Você vê como que é a coisa? Eu não tem nada contra ele, mas boa sorte. Enfim, e feliz de fazer parte do governo Gustavo. Não falamos de política, a minha pré-candidata a deputada estadual vai ser a Bruna, nós vamos eleger a Bruna, você pode ter certeza disso. Pelo menos, assim, como eu disse, vamos eleger, o trabalho está sendo feito, nós vamos mostrar o que foi feito, inclusive regionalmente, e feliz por estar aqui com você. Eu tinha certeza que você não ia perder a chance, você é político de carteirinha, né? Mas eu tenho certeza que você vai ser um daqueles como eu, que vai fazer de tudo para a próxima eleição ser, no mínimo, civilizado e não virar, né? Porque está difícil fazer política, você sabe disso. Exatamente. Né? A mentirada é demais, enfim. Sou a favor da regulamentação das redes sociais. Faltou a gente falar das emendas municipal, né? Certo? Vamos marcar outro dia aqui, pois mais um café. Então, eu quero te agradecer muito, renovar a nossa amizade aqui, pela sua presença aqui, né? E eu quero, no final, agradecer principalmente a você,
que esteve com a gente até esse momento, acompanhando o Contexto Rio Claro, que é um programa da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária, que vai ao ar todas as terças e sextas-feiras, às 9 horas da noite, pela Rede Net de televisão, canal 10, no canal do Cabo. E você pode encontrar toda a programação da TV Comunitária, tanto no site da TV Comunitária, que é www.redecidadelivre.com.br, assim como no nosso canal do YouTube, do Facebook e do Instagram. Então, muito obrigado a todos vocês e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Contexto Rio Claro. Fechou? Pode marcar outro. Vou trazer o Gustavo agora. Quero ver. Vou ter minha missão. Quero ver se você consegue isso. Avisa ele que se o Lula ganhar a eleição... Faltando 1 minuto, hein? Não, acabou.